criança do ensino domiciliar vive numa bolha. Se meu filho aprender em casa, ele vai deixar de socializar com outras crianças. Crianças que são ensinadas em casa têm dificuldade de se relacionar. Calma, isso não é verdade. Meu nome é Julie, eu sou pedagoga do CID e hoje nós vamos desmistificar alguns pensamentos equivocados acerca da socialização no ensino domiciliar. A criança do ensino domiciliar vive numa bolha. Isso não é verdade, porque quando nós nos propomos a ensinar uma criança em casa, não significa que a casa é o único espaço de aprendizagem dela. Uma família que pratica o ensino domiciliar vai usar os museus, os parques, praças, praia, todos os locais de uso comum das pessoas se torna um campo de experiência. Eu me lembro de uma atividade que foi muito significativa para minha filha mais velha, quando ela começou a desenvolver, a aprender sobre a relação número-quantidade. Nós fomos à feira e ela saiu com a sua pranchetinha de casa, com as quantidades de cada uma das frutas que a gente precisava comprar. Nós chegamos na feira e ela precisou identificar quais eram as frutas e os legumes que ela ia trazer para casa e a quantidade de cada um. Ela mesmo separou esses legumes, trouxemos para casa e quando chegou em casa, ela pôde fazer a contagem. Então perceba, uma criança que aprende em casa não está sendo ensinada apenas em casa. A casa é o ponto de partida. Ela tem todos os outros ambientes à sua disposição, todos os dias da semana, para que essa aprendizagem seja rica e significativa. Se meu filho aprender em casa, ele vai deixar de socializar com outras crianças. Isso também é mentira. Quando uma criança é ensinada em casa, essa família sabe que precisa promover a integração do seu filho com outras crianças, que isso faz parte do seu desenvolvimento saudável. Então, essa socialização ela é intencional, ou seja, os pais promovem essa integração, levam as crianças para fazer aulas, por exemplo, de balé, judô, natação, vão ao parque regularmente, promovem encontros entre outras crianças que também estudam em casa, ou até mesmo entre a vizinhança, amigos, parentes. Então, essa relação do seu filho com outras crianças se torna mais diversificada, porque essa criança vai ser direcionada, instruída a estar sempre presente nesses locais, para que ela possa socializar com outras. Por exemplo, quando a gente leva uma criança para o parque e ensina ela a brincar com aqueles amigos que estão ali, todas aquelas pessoas são pessoas que ela não conhece. Ela vai precisar esperar a sua vez no brinquedo, vai precisar compartilhar o outro brinquedo com a criança e tudo isso faz parte desse desenvolvimento da socialização. É sempre bom lembrar que a cosmovisão da criança, ou seja, a forma como ela enxerga o mundo, ela vai se formar ali, na sua primeira infância. Então, quando a gente oferece para ela esse tipo de relação com várias pessoas de várias idades diferentes, ela vai poder aprender a socializar não apenas com as crianças na sua faixa etária, mas com toda a sociedade. Então, essa socialização com outras crianças também é expandida, porque o seu filho não vai socializar apenas com crianças da sua faixa etária, mas vai precisar brincar, seja com um bebezinho, seja com uma criança mais velha. E isso é muito bom para o seu desenvolvimento. Crianças que são ensinadas em casa têm dificuldade de se relacionar. Isso também não é verdade. Nós precisamos entender que as crianças, assim como nós adultos, têm personalidades diferentes, têm habilidades, dificuldades e características que são comuns à sua personalidade. O ponto de como essa pessoalidade da criança vai ser desenvolvido não é o fato de onde ela aprende, mas a forma como os adultos que a rodeiam conduzem essas relações que a criança terá
com outras pessoas. Então, o fato da criança ser ensinada em casa não é determinante na sua personalidade. Não é isso que vai fazer ela ser, por exemplo, introvertida ou extrovertida. Isso está relacionado à característica da criança. A benesse de ensinar uma criança em casa é poder justamente observar essas características e trabalhar na criança de forma mais assertiva essas particularidades que ela tem. Por exemplo, uma criança que desde pequenininha está ali desenvolvendo, apresentando um espírito de liderança. Você já observa que ela tem aquela facilidade. Essa criança pode ser mais observada com cuidado pelos seus pais, pode ser direcionada a respeitar e a ser empática com os seus amigos. Ainda que tenha esse espírito de liderança nato, ela deve ser amável, amigável e cuidar das pessoas ao seu redor. O mesmo ao contrário, uma criança que é um pouco mais introvertida pode ser observada essas características na criança e ser conduzida a ser mais comunicativa, a conversar sobre as suas necessidades, a conversar sobre as suas preocupações e suas dores. E isso não está relacionado ao local que a criança aprende, mas aos adultos que a cercam. Então, todos os espaços que a criança convive e as pessoas que elas se relacionam se tornam agentes diretos da sua socialização. E isso pode acontecer tranquilamente com o direcionamento da sua família. Basta os pais terem esse olhar cuidadoso e intencional acerca do desenvolvimento do seu próprio filho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que não haja mais a preocupação de que a criança que é ensinada em casa, ela não socializa, porque isso não é verdade. Não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, @somoscide. Lá a gente posta ainda mais conteúdos sobre o desenvolvimento infantil. Até mais!